Olá, bem-vindos a mais um estudo da nossa Escola Bíblica Dominical da Quarta Igreja Batista do Rio de Janeiro. A nossa lição de hoje é a lição de número 8, que fala sobre o perigo da ambição material. O nosso texto bíblico está em Mateus 6, de 21 a 24. Para que possamos dar início à nossa lição, vamos orar. Senhor Deus e Pai, te damos graças, Senhor, por tua misericórdia, Senhor Deus. Te damos graças, Senhor, por essa lição, Senhor Deus, que será estudada nesse momento. Obrigada, meu Pai, por esse estudo da palavra, Senhor Deus, e abençoe a cada um. Em nome de Jesus, amém e amém. A nossa lição fala sobre o alerta, né, em relação ao coração humano, com as riquezas e bens materiais. Jesus nos alerta a isso. Jesus nos encoraja a acumular tesouros aonde? No céu, onde a traça e a ferrugem não corrompem. O objetivo do nosso estudo é compreender que a ambição descontrolada pelos bens materiais pode afastá-los de Deus, influenciar negativamente suas escolhas e comprometer seu serviço ao reino. E continuando, nós também vamos falar das finalidades, né, do nosso estudo. As finalidades são identificar se nossas prioridades estão alinhadas com os valores do reino de Deus, incentivar a busca por um coração generoso e desapegado das riquezas, promover uma reflexão prática sobre como servir a Deus, né, com fidelidade. A leitura bíblica se encontra em Mateus, capítulo 6, versículos de 21 a 24, que resumidamente fala que Jesus ele está nos encorajando a acumular tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrompem, nem os ladrões serão capazes de roubar esses tesouros. Ele diz que onde estiver o nosso tesouro, aí estará também o quê? O nosso coração. Uma síntese, né, dessa leitura bíblica. Bem, vamos começar, né, pelo primeiro item, que fala sobre os tesouros da terra. Esse item, ele nos leva, né, a refletir também a passagem de Lucas 16:14, que vamos ler. Mas Jesus, ele viveu em um tempo em que a ambição pelas riquezas era muito evidente entre os fariseus. E lá em Lucas 16:14, podemos ler o seguinte: E os fariseus que eram avarentos ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Jesus ele viveu num tempo em que ele denunciou o sistema da corrupção que predominava. E, portanto, né, os fariseus eles zombavam de Jesus porque ele não aceitava essa situação na casa do Pai. Em Mateus 21, lá no capítulo 21, nos versículos 12 e 13, nós podemos ler o seguinte: E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam, né, no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões.
E também temos Isaías 56:7, que diz: também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração. Para quem? Para todos os povos, né? Então, o que ocorre aí? Jesus, ele declara que a casa de Deus se tornou um covil de ladrões, expulsando o quê? Os mercadores e cambistas, né? Que haviam transformado o local de oração, vejam, um local sagrado, né? A casa de Deus foi transformado num centro de negócio e lucro. Muitos estavam no templo para ganhar dinheiro, vejam só, com a fé das pessoas. Bem, vamos refletir em tudo isso, né? Se Jesus entrasse hoje em um templo, como seria? Vamos parar para pensar nisto? Outra coisa, será que a casa de Deus está servindo realmente para a finalidade que foi criada e construída? A casa do Senhor está a serviço do reino ou se transformou em casa de troca de favores? Estamos contribuindo para manter a casa de Deus um lugar atraente para que as pessoas possam cultivar a sua fé? Amados, vamos refletir em tudo isto. Como seria hoje se Jesus entrasse no templo? Lá em Mateus 6,19, diz: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões penetram e roubam. O motivo da recomendação de Jesus é que todos os tesouros na terra irão perder o seu valor um dia. Isto realmente, né, é o que acontece para quem quer ajuntar o tesouro aqui na terra. E Jesus não está apenas assim afirmando que os investimentos na terra são inúteis. Jesus está garantindo que são inúteis, sim. A terra é o lugar onde a traça e a ferrugem consomem o valor dos tesouros que estão, né, na parte terrena. Em Mateus 6,21 diz: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o quê? O vosso coração. A passagem bíblica convida a reflexão sobre as prioridades, incentivando a direcionar o coração e as ações para o que é espiritual e duradouro, em vez de se apegar a bens passageiros desse mundo. A consequência de onde se acumulam os tesouros é direta. O coração seguirá esse lugar. Se o coração está focado em riquezas terrenas, ele será o quê? Roubado por preocupações, por perdas, né? Se o coração está voltado para os tesouros celestiais, né? Ele estará em um lugar o quê? Seguro. E é isso que Deus quer, né? Que o nosso coração esteja voltado para as coisas o quê? Celestiais. E refletindo, nós temos examinado nossas prioridades?
Isso nos fará descobrir onde realmente ancora o nosso coração. O confronto ao materialismo. Como temos visto, o convite ao desapego de bens materiais. Como que está o nosso olhar para isso? Estamos nos desapegando o que realmente está aqui na Terra? O nosso foco deve ser aquilo que é espiritual e que tem o quê? Valor eterno. E é isso que Deus quer de nós. Os tesouros do céu é o nosso outro tópico, que se encontra lá em Mateus, capítulo 6, versículo 20. Mas, diz lá, né? Acumulem para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Deus está dizendo, ó, acumulem tesouros nos céus. Lá não terá furto, né? Lá não terá ladrões, não vão ter traças. E a traça e a ferrugem simbolizam o quê? A danificação e a degradação que ocorrem com as coisas terrenas ao longo do tempo, né? Quem nunca teve um bem que foi destruído pela ferrugem, a gente fica triste, né? Que às vezes é coisa que a gente tem amor por aquilo, algo de bem, de valor, e a gente vê sendo destruído. Os tesouros são dados para que possamos reparti-lo e não o quê? Acumulá-los. Os tesouros no céu são protegidos por Deus e não podem ser o quê? Roubados ou destruídos. Quantas pessoas, né, acumulando tesouros aqui na terra e nós vemos a cada dia sendo roubados, né, sendo destruídos e acontecendo coisas inesperadas. Mas lá no céu, sabemos que o nosso tesouro está mais do que garantido em nome de Jesus. Como podemos acumular tesouros no céu? Primeiro, valorizando o Senhor Jesus acima de tudo. Direcionando o nosso coração e as nossas ações para o que é espiritual e duradouro. Comprometendo nossos recursos para a obra do Senhor nesse mundo. Vamos refletir sobre isso, né? Em Mateus 6,33 diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão que acrescentadas. A palavra de Deus diz todas as coisas. Não diz o que? Algumas coisas, né? Diz todas as coisas. Olha como nós podemos descansar diante, né, dessa palavra. Esse versículo, ele exorta os crentes a priorizarem a soberania de Deus e seus padrões morais. Continuando, direcionamentos opcionais da vida. É um outro tópico que nós vamos estar comentando agora, que está em Mateus 6,22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Jesus fala através de metáfora. Os olhos são as lâmpadas, são a lâmpada, né, do corpo. E se refere o que? A forma como percebemos e enxergamos o que? O mundo. Quando permitimos que essa luz brilhe em nós, podemos refleti-la para o mundo ao nosso redor. Então vejam, em Mateus 6,23, se porém os teus olhos forem maus,
todo o seu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? O foco do olhar revela a identidade de quem observa. Revela a nossa identidade. Ao falar sobre os olhos, Jesus não está se referindo apenas à nossa visão física, mas também à nossa percepção espiritual. Mateus 6,24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Os que dedicam sua vida a Deus estão libertos de materialismo que aprisiona, o coração e a mente. Ser rico, ter dinheiro, não é o pecado. O pecado é colocar o seu coração na sua riqueza. A escolha de servir a Deus pode trazer paz, alegria e realização, enquanto a busca pelo dinheiro pode levar à ansiedade, ao estresse e à insatisfação. E aí, concluindo, somos desafiados por Jesus a enfrentar a tirania da ganância que domina os avarentos, cujo coração está aprisionado pela ambição material. Amados, é da vontade de Deus que nosso coração esteja voltado para as riquezas do céu, pois é a cruz que nos libertou dos apegos mundanos. Que possamos refletir em tudo que aqui foi lido e falado e que possamos voltar os nossos olhos, os nossos corações para o céu. Que Deus abençoe a cada um e até a próxima lição, se Deus assim nos permitir. Amém.